Bom dia a todos os vereadores, bom dia a quem nos assiste também pela TV Câmara, Canal 16, redes sociais. E tem que aproveitar esse momento, até falei com o doutor Jorge, fazendo uma saudação ao senhor e à doutora Andréia, porque esse é um momento de esclarecimento. Até perguntei para o doutor qual que era o tempo que ficaria aqui, até porque eu sei que daqui a pouco o corpo está aqui, mas a mente, em função dessa situação como um todo, está em vários locais. Mas eu acho que também, mais do que a higienização, também essa situação nos traz a humanização, a necessidade de humanização. Se traz alguns atos de profilaxia importantes, mas nós temos que começar a nos preocupar com o outro. Tanto que nós estamos mudando hábitos. Depois aqui da fala, vem aqui uma pessoa, que é a Vanessa, que está nos fazendo essa gentileza, e limpa, porque aí a gente já começa, bom, eu não quero pegar e nem transmitir. Essa mudança de hábito vai fazer que a gente faça uma grande reflexão. Se a higienização, através da compra do álcool gel, ela está notando que as pessoas têm uma necessidade, por outro, também, algumas pessoas, o egoísmo, tanto que está faltando. Nós temos que ter a noção da preocupação com o outro também. Talvez é uma grande reflexão da humanidade que nós temos que fazer nesse momento. Né? Nós estudamos lá nos bancos escolares que a natureza se organiza de 3 formas, né? As guerras, os acidentes naturais e as epidemias. Né? Então, essa é uma situação que nós vamos ter que verificar nessa reorganização, essa grande reflexão que nós temos que fazer. Algumas falas já foram feitas aqui, eu não quero me tornar repetitivo, então vou procurar ser assim bem objetivo. Qual é a qual é a fase da epidemia que nós estamos, da pandemia, né? Que são fases, qual é a fase que nós nos encontramos neste momento. Uma das coisas que a senhora falou, que eu acho que é importantíssimo, e nós somos sinestésicos, né? Por que essa produção, por exemplo, que o vereador Chico falou aqui, essa solução caseira? Porque na internet está se ensinando tudo. Nós temos tudo e qualquer coisa ali na internet, por exemplo. Né? Nós temos muitas notícias. O que nós precisamos, de fato, são informações precisas. E acho que essa atitude de governo tem que ser tomada com todos os segmentos. Por exemplo, a sua fala, a primeira vez que eu vi foi na SIC, e lhe parabenizei, se a senhora lembrar, depois da reunião almoço da SIC, ali no estacionamento. Eu disse, olha, parabéns, foi muito esclarecedor. Mas falo isso porque acho que tem que ser uma ação de governo com todos os segmentos da sociedade, e, se for necessário, fazer panfletos. Porque tem um decreto, o vereador Ed Carlos falou de algumas situações, e o senhor, numa fala, tirou algumas dúvidas. Tem um decreto, tem 30 dias, então talvez divulgar esse decreto, né? Com todos os segmentos, seja na indústria, lá na SIC tem uma concentração, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, mas todos capitaneados pela Secretaria da Saúde, porque obedece à Organização Mundial da Saúde, obedece ao Ministério da Saúde. Quer dizer, essa informação técnica, esse final de semana, quem está à frente de muitas situações aí, que teve cancelamento, as pessoas te questionam como se tu fosse técnico, e nós não somos técnicos. Né? Nós vamos ter que obedecer um protocolo definido. É um protocolo que aí está definido. Né? E a preocupação é porque nós estamos numa quebra de ciclo, sabendo que nós, homens, somos vulneráveis, homens e mulheres. A grande preocupação, por exemplo, ontem eu liguei para minha mãe, 80 e poucos anos, e aqui quem tem mãe e pai é uma preocupação constante, né? Porque aqui foram faladas coisas que são de fundamental importância. Deixa em isolamento, não sai de casa. Alguém, já liguei para o meu sobrinho que mora... Isso é uma preocupação constante. Então, no mínimo, esse momento que está tendo aqui é esclarecedor, no sentido de não só me preocupar comigo. Acho que é até uma questão daquilo que nós acreditamos, enquanto religiosidade, inclusive. Ou aquele que acredita na sua espiritualidade, acho que também cabe aqui um apelo nisso. Né? Que a aproximação com Deus faz com que a gente se preocupe com o outro. Acho que isso também nós temos que trazer aqui à tona, aproveitar esse momento que nós estamos aqui e dizer para as pessoas que em Deus a gente encontra o outro. Né? E essa preocupação é de fundamental importância. Agradecer novamente o esclarecimento que vocês estão nos dando aqui, mas acho que, efetivamente, então, as duas perguntas são essas. Em que fase da pandemia nós estamos? E quais são os próximos passos a serem tomados, e uma necessidade eficaz de uma atitude de governo, que eu sei que está sendo tomada isoladamente, né? Ontem também nós participamos de uma atividade que nos trouxe alguns esclarecimentos, mas com todos os segmentos, porque aqui nós vimos vários, né? Vários, mas acho que isso tudo, ao longo do tempo, tem que ser tomado para que a gente tenha essa prevenção que a senhora está tendo desde o momento que a conheci, né? Para que a gente não chegue no momento do caos. Né? Então, era isso. Muito obrigado pela presença de vocês.
Agradeço, vereador, e concordo plenamente com o senhor com relação a gente pensar no coletivo, né? Acho que falta muito isso ainda, às vezes, na população, a gente parar de pensar na gente e pensar no coletivo, né? O que pode hoje ser bom para mim, no futuro pode ser ruim para mim, né? Para a população. Então, a gente tem que pensar realmente nisso. Qual fase que nós estamos? Nós estamos na fase de contenção. Tá? Existe um plano de contingência nacional, estadual e municipal, né? E nesse plano de contingência, a gente segue o que o Ministério, que o Estado está apontando, da definição de fases. Então, existe a fase de contenção e a fase de mitigação. A fase de contenção é a fase que nós estamos, em que a gente não tem transmissão comunitária, né? Nós não passamos de 100 casos e nós não temos 5 gerações de transmissão. O que seriam 5 gerações? Então, uma pessoa que viajou transmitiu para uma, essa transmitiu para outra, essa transmitiu para outra, essa transmitiu para outra. Então, se a gente passa dessas 3 situações, a gente entra, então, na fase de mitigação. Tá? Então, hoje, nós estamos na fase de contenção. Na fase de contenção, porque nós temos apenas 2 casos confirmados e não é transmissão local, nem transmissão comunitária. Tá? Nós estamos nesse planejamento justamente para, se a gente chegar à fase de mitigação, a gente está preparado. Nessa fase de contenção, é isso que nós estamos fazendo. A capacitação da rede, a organização da rede para receber os casos, a contenção da disseminação, né, com essas medidas não farmacológicas, e a comunicação, né, que a gente faz através, então, da rede social, principalmente, que a gente acha que o acesso à rede social é muito maior, né? Então, por isso, a gente trabalha bastante na página da Secretaria da Saúde e nós colocamos um link dentro do site da Prefeitura para mais fácil acesso à população, porque o link da vigilância epidemiológica ficava bem escondidinho dentro da página. Então, nós solicitamos que a comunicação colocasse um link mais fácil dentro da página da Prefeitura, em que a pessoa clica ali e sai as informações sobre o coronavírus, né? Então, acho que difusão de informação verídica, né, informação técnica, é extremamente importante numa fase que a gente está vivendo de tanta fake news, né? Então, que a população tenha realmente acesso a isso. E o próximo, então, a gente já está fazendo isso, se preparando para a fase de mitigação, que aí, nessa fase, a gente tem que pensar no número de leitos. Existe já uma base de cálculo para isso, nós já fizemos essa base de cálculo para estimar quantas pessoas podem ser infectadas e quantos leitos de UTI podem ser necessários. Tá certo? Próxima